E daremos início, neste momento, às palestras do Fórum com o tema Mudanças Climáticas, Gigantismo Urbano e Sustentabilidade, com Rualdo Menegas, que é professor associado do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Geólogo, mestre em Geociências, doutor em Ciências na área de Ecologia de Paisagem pela URGS, doutor honoris causa pela UPAB do Peru, assessor científico da National Geographic Brasil, presidente do Fórum Nacional dos Cursos de Geologia, membro da International Commission on History of Geological Science e da International Association for Geoethics. Com a palavra, então, para a sua apresentação, o professor Rualdo Menegas. Bom dia a todos e a todas. Meu caro presidente Luiz Carlos, é sempre uma honra estar aqui nesta casa, no SESC, no Sistema Fé Comércio. Quem, desde cedo, sempre esteve muito interessado nas questões ambientais. Lembro aqui a parceria que fizemos para a realização da importante obra, o Atlas Ambiental de Porto Alegre. O SESC foi um parceiro de primeira hora, fundamental, onde a sede campestre incorporou-se também numa visão de ser uma importante área verde da municipalidade e que hoje, né, com este evento, o 6º Fórum se coloca, né, como um equipamento de educação ambiental, onde se realizarão trilhas, né, muito importante para a vivência da natureza dentro da nossa cidade. É um prazer estar aqui com vocês, parabenizo esse evento, um evento bonito, né, que traz já na logomarca esta ideia importante de que devemos não apenas mudar os planejamentos, mas mudar também a cultura do nosso pensamento. Né? Eu acho que esse dístico, né, ele convoca isso. Né? Convoca para uma ação muito mais integrada das nossas totalidades, não só das nossas instituições empresariais ou governamentais ou cidadãs, mas também de nós mesmos, né? No sentido de olharmos a nossa situação no mundo, na sociedade e repensarmos as nossas atitudes. E, dentre elas, uma muito importante para o século XXI, que é a questão das mudanças climáticas, do gigantismo urbano e da sustentabilidade. Devemos enxergar essas três coisas, né, como uma só. As mudanças climáticas têm um impacto enorme, não apenas na natureza, na biodiversidade, mas, muito importante ainda, nos nossos artefatos urbanos. E é por isso que a sustentabilidade se coloca como um caminho, né? Assim como a ideia de evolução no século XIX, com Darwin, foi um momento importante daquela sociedade, e hoje evolução para nós inclusive a evolução de uma chuteira de futebol, de um relógio, né? do vestuário, tudo é evolução. Assim também deverá ser a sustentabilidade no presente século. Né? Ela deve ser uma palavra, uma ação, uma cultura fundamental para que a gente faça esta travessia. Que travessia falo aqui? Falo da travessia das ideias dos nossos avós e bisavós, que tinham, lá nos séculos XIX e XX, uma ideia de que o mundo e a sociedade seriam como uma máquina irrefreável. E essa máquina irrefreável, ela poria um domínio total à natureza, como aqui representado nesse diagrama, em que a locomotiva afugenta os búfalos, né, e outros bichos no oeste americano. Vejam vocês que em cima de um vagão está um atirador que era, por puro esporte e diversionismo, eles faziam essas travessias de leste a oeste nos Estados Unidos apenas para matar búfalos. Milhões de búfalos foram mortos apenas por diversionismo. E essa era uma ideia da potência da máquina, do domínio da máquina sobre a natureza. Os nossos bisavós
e avós acreditavam também num mundo de recursos inesgotáveis. Eles pensavam que as matas brasileiras, que os rios brasileiros seriam praticamente eternos e para sempre. E essa ideia dos recursos inesgotáveis fez com que não tivéssemos uma ação, uma política, um entendimento e uma consciência do patrimônio que era e é ainda a natureza brasileira e a natureza no mundo. Eles achavam também que os nossos recursos seriam inesgotáveis. A ideia de que nós pudéssemos dispor dos estoques de energia armazenados no sistema da Terra. Essa ideia, talvez, é uma das mais importantes que devemos rever. A ideia de que a energia esgotada no planeta, em termos de carvão, petróleo, é uma energia. O século XX foi um século que fez um uso desmesurado da ideia da energia, pensada também como inesgotável, como se nós pudéssemos adicionar energia ao sistema planetário sem que isso tivesse consequências. Ao mexer nesses bens energéticos, nós estamos alterando o sistema de energia, estamos alterando o sistema de estoques de energia planetário e entregando ao sistema atual planetário uma energia que não lhes pertence, que ele já acumulou na sua história. Nossos bisavós pensavam que a equação mais importante para resolvermos enquanto sociedade, enquanto estratégia, era a relação alimentos versus quantidade populacional. Que, uma vez resolvido, nós não teríamos outros problemas importantes para enfrentar na nossa relação humana com a natureza. E eles também tinham uma visão muito fragmentada da Terra, do planeta. Eles achavam que havia apenas 3 sistemas, 3 reinos, o animal, o vegetal e o mineral. Eles não enxergavam esses reinos como uma linda sinfonia, como dizia o nosso saudoso José Lutzenberg. Uma sinfonia, uma relação integrada de todos os elementos que compõem o nosso planeta. E para acrescentar a esses mitos dos nossos bisavós, há um mito atual, esse é nosso, em que nós estamos desenvolvendo uma ideia de que a tecnologia, os novos sistemas de informação podem nos levar, podem ser uma tábua de salvação. Esse é um dogma que nós estamos construindo e que é muito perigoso, porque as tecnologias, elas não são uma varinha mágica que pode resolver todos os nossos problemas. Nós ainda somos uma sociedade, somos humanos e temos um sistema fundamental para qualquer coisa que desejamos, que é o sistema humano, o pensamento, a cultura. E isso é fundamental. Nós não temos fatores externos que possam, digamos, resolver os problemas que nós mesmos criamos. Além disso, embora tenhamos um sistema de informação gigantesco como nunca, é interessante observar como esse sistema de informação, na verdade, oculta o sistema Terra. Ele não nos informa muito como o planeta funciona, qual é o nosso lugar na natureza, quais são os nossos limites possíveis. Então, há muita informação disponível aí, nós pensamos que isso é uma situação confortável, mas, na verdade, as informações do sistema Terra não comparecem como deviam comparecer. E o que comparece? Comparece notícias que dão conta de uma ideia de que o mundo lá fora parece estar em revanche, seja por meio de fenômenos atmosféricos severos, por meio de incêndios devido à secura do ar cada vez mais frequentes, principalmente no hemisfério norte, mas agora também acentuados no hemisfério sul, no nosso cerrado, na Amazônia, por meio de queimadas, deslizamentos e movimentos de massa em tempos severos cada vez mais frequentes, impressionantes, inclusive para nós no Brasil, como foi esse evento de 2010 lá em Nova Friburgo, enchentes, inundações, que cidade no mundo hoje já não sofreu uma inundação, seja grande, seja pequena, sejam capitais da Europa, dos Estados Unidos, sejam capitais do chamado terceiro mundo. Inundações está sendo uma nota frequente na nossa vida cotidiana urbana, assim como também tempestades de neve severas nas latitudes mais altas. E isso tudo nos leva a perguntar: é a natureza que está nos ameaçando
Ou será que é a nossa cultura que não considera a sua ação, nossa, na natureza, e nem a ação da natureza nos nossos artefatos? Tá? Será que não somos nós um problema nessa história, ou será que é a natureza o problema? Que artefatos eu estou comentando aqui? Eu estou comentando as cidades, né? O maior artefato, mais complexo, feito pela inteligência humana. Né? Cidades que estão em todos os lugares. Vejo aqui essa cidade escalando em costas íngremes. Essa cidade aqui parecem falésias naturais, mas isso são edifícios. Imaginem ser, né, um síndico neste condomínio, hein? Isso sim seria, né, um problema muito grande, né? Coordenar a vida que está ali instalada verticalmente nesses abismos urbanos. Cidades que são plataformas colocadas, né, em rios, zonas pantanosas, como se fossem cidades flutuantes. E que emaranhado esse, né? Vejam como esse emaranhado, que é o chamado espaguete, os espaguete norte-americanos, mostram, então, são uma metáfora para mostrar como as cidades contemporâneas são complexas, né? Como elas exigem do cidadão um esforço para muito além da nossa capacidade individual. A civilização, então, construída sobre a rocha firme, parece, nesse momento, então, insustentável. E aí nós nos perguntamos, o que aconteceu? Nós sempre fomos educados para construir na rocha firme. Pensamos que os fundamentos, os alicerces construídos na rocha, né, eles seriam suficientes para edificarmos um mundo do tamanho que quiséssemos. E eis que, né, para a nossa geração, para o século XXI, descobrimos que há uma insustentabilidade aí. E de onde vem essa ideia da insustentabilidade? Ela vem do fato de que nós não enxergávamos uma Terra, um planeta que estava sempre aí. Né? Nós negligenciamos esse planeta, né? E nós começamos a vê-los de uma forma inteira em 1972, quando o astronauta da Apollo 17 passa pela frente do planeta com sua nave e tira essa fotografia, que é a fotografia mais famosa do mundo. É o momento em que nós, humanos, tomamos consciência da unidade da nossa Terra. Porque nós tínhamos consciência só das várias terras, a terra da nossa cultura, a terra das culturas dos outros, como se esse planeta fosse uma multitude de terras. Mas essa imagem, né, traz para nós, de uma forma fulgurante, a ideia de que o nosso planeta é único. Ele tem limites, portanto. E aí, então, nasce uma nova consciência. E nesta consciência, há uma novidade aí muito importante, que é, ao vermos esta imagem, percebermos o quanto a atmosfera terrestre é uma delgada camada que envolve o nosso planeta. A ideia de um céu infinito, quando olhamos para o alto, ela não é uma ideia que se configura verdadeira, porque esse céu infinito, o cosmos, né, tem perto da Terra uma delgada camada que é a atmosfera pertencente ao planeta e não ao cosmos. O cosmos pode ser grande e infinito, mas o nosso planeta, né, é finito e a atmosfera delgada. E essa atmosfera é responsável por um grande mistério. Né? Esse mistério deriva do fato da Terra estar situada numa posição muito adequada no sistema solar, em que torna possível que no nosso planeta a água esteja presente nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Tá? E essa dinâmica da água no planeta, com a atmosfera e a hidrosfera juntas, faz então, compõe aqui uma paisagem que não existe em nenhum outro corpo celeste. Quando olhamos os outros planetas, né, eles são paisagens muito mais inóspitas, né, paisagens muito mais simples, se quiserem, quando comparada com a complexa e mutante paisagem planetária. E essa paisagem que nós vemos cobrindo o planeta é o que nós chamamos de sistema do clima, ao qual pertence a atmosfera, a hidrosfera, a capa superior da litosfera e a biosfera. Nós, humanos, nós, biosfera, né, somos parte do sistema do clima. O sistema do clima não é uma externalidade
a nossa sociedade, a nossa definição biológica, mas sim, nós somos parte. Né? Nós somos tão parte que cada um de nós tem um pouquinho da atmosfera dentro de si, os nossos pulmões. Né? Nós estamos agarrados, cada qual, à atmosfera. E a ela nós nos prendemos, tá? Para a nossa aventura de viver nesse mundo. E essa atmosfera delgada, né? Embora ela pareça ser grande, imensa, aqui representada com 800 quilômetros, ela é uma atmosfera que, na verdade, se concentra nos 5 primeiros quilômetros, né? A partir do solo. Ali estão, né, 90% de todos os gases da atmosfera. Então, a atmosfera, realmente, ela não é grande, ela é pequena, é uma delgada camada de 5 quilômetros, onde se acumulam, né, os gases todos, né, da atmosfera. Que gases são esses? Nitrogênio, oxigênio e 1% de outros, né, dos quais o gás carbônico é muito importante. Esses outros gases nós sempre desprezamos, né, na nossa discussão sobre a atmosfera. E eis que hoje esses outros gases são os gases importantes. Por quê? Porque eles são a explicação do mistério. Qual é o mistério? O mistério de que a Terra recebe uma radiação do Sol. Essa radiação é de 342 watts e, pela lei de equilíbrio, né, de energia, a Terra deve devolver para o espaço 342 watts. Tá? Essa situação de equilíbrio, no entanto, não se verifica. Né? Dos 342 watts, 168 são absorvidos pela superfície, 67 são absorvidos pela própria atmosfera e 107, né, são devolvidos para o exterior. Desses gases, dessa radiação, digo, absorvida pela superfície, ela reemite uma radiação, um calor, de 390 mais 102 que está na atmosfera. Tá? Então, nós temos aqui uma quantidade de calor, né, que é maior do que os 342, né, porque deste calor emitido pela superfície, né, 168 vai para o espaço, 67 da atmosfera também vai para o espaço, mais os 107, então, formam os 342. Na verdade, né, há um problema aqui, porque há um excesso de 324 watts por metro quadrado que retornam para, né, a atmosfera e aquecem a superfície. É graças a esse aquecimento que é produzido pelos gases de efeito estufa que faz com que o nosso planeta possa ter uma temperatura média de 15 graus centígrados. Quando, né, se não houvesse esse evento, esse fenômeno, a temperatura da Terra devia estar em torno de menos 18 graus centígrados, em média, muito frio. Né? Então, temos aqui um acréscimo de calor no nosso planeta de 33 graus, o que torna possível, então, que a água esteja nos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, e que torna possível, então, a diversidade da vida. Esse é o mistério do nosso planeta. Tá? O mistério do nosso planeta está aqui, né? Por esse efeito estufa, que não deve ser confundido com o aquecimento global. E os gases do efeito estufa, né, são esses gases aqui, o vapor d'água, importante, né, mas ele é uma constante. O que não é uma constante é o dióxido de carbono e o metano, né, que podem variar, e eles têm, então, uma grande influência na mudança de temperatura da atmosfera. A presença, a concentração desses gases pode mudar a temperatura da atmosfera para mais ou para menos. Tá? Então, o equilíbrio climático atmosférico depende, né, entre outros fatores, desta concentração desses gases. Tá? Então, o mistério do planeta é o calor solar mais a concentração dos gases de efeito estufa, que fazem com que, então, a hidrosfera possa evaporar em diferentes quantidades. Essa evaporação pode precipitar na Terra como neve, criando a criosfera, né, a qual pode derreter junto com a chuva e retornar, então, assim, para o oceano. Esse sistema pode variar muito ao longo do tempo. É um pouquinho mais além do que nós aprendemos na escola, né, sobre o ciclo hidrológico. Esse é o grande ciclo hidrológico. Né? Essa, sim, seria a grande torneira de São Pedro.
né, as chuvinhas que a gente vê por aí, é uma torneira pequena de São Pedro. São Pedro tem uma torneira muito maior, né, que é essa torneira aqui, que, ao mudar a temperatura da atmosfera, nós podemos mudar a quantidade de água do oceano que evapora, o tamanho dos gelos retidos, né, tanto nas calotas polares como nas montanhas, etc. Isso, então, muda enormemente os ciclos hídricos planetários ao longo do tempo. Né? E nós não observamos isso no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia nós pensamos que a Terra, né, é um planeta atual, novo, é a nossa Terra, ela está aí para nós. Tá? Nós não conseguimos enxergar marcas de antiguidade da Terra quando olhamos esta imagem. Ao contrário disso, quando olhamos a face dessa mulher, nós vemos ali marca, né, do tempo, as marcas do tempo. Tá? Então eu faço assim, ó, tá? Para olhar a Terra como um ser, né, antigo, um ser que evolui no tempo e que nós, como humanos, devemos nos perceber nesta evolução. E assim, então, é que nós podemos perceber que no passado geológico, né, houve grandes mudanças na evolução da atmosfera. De uma atmosfera muito inóspita, com gases venenosos e tóxicos, a partir de 800 milhões de anos, graças às bactérias cianofícias aqui, que estão aqui nesses estromatólitos, nessas formações, a atmosfera terrestre pôde ser, então, uma atmosfera com oxigênio livre. Tá? E a partir disso, de 800 milhões de anos, com uma atmosfera com oxigênio livre, que a vida pôde se diversificar e se tornar gigante. Porque antes disso, o planeta tinha vida, sim, mas era a vida microscópica. Né? São as algas, são as bactérias, né? Uma vida muito microscópica, mas que esta vida microscópica foi fundamental para transformar a atmosfera como hoje nós conhecemos. Já no Carbonífero, um período geológico seguinte, o Carbonífero Permiano, o planeta se veste de verde. Né? É o advento das grandes florestas, florestas que foram, então, soterradas depois e de cujo soterramento gerou o carvão. Carvão que agora nós exploramos e cujo gás carbônico devolvemos para a atmosfera. Então, nós estamos usando de energias que foram acumuladas no planeta e que agora nós usamos essa energia devolvendo para a atmosfera, né, o carbono, o gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, quer dizer, ele aquece a atmosfera. Então, vejam o que estamos fazendo aí. Depois, no período Triássico, Jurássico seguinte, nós tivemos uma criosfera mínima. Né? Nessa época, eu comento assim que não dava para tomar whisky on the rocks, né? Não tinha gelo. Então, é um planeta que, na sua grande parte, não tinha água congelada. Né? Então, há momentos dramáticos no planeta que toda a criosfera pode estar derretida. Em contrapartida, há momentos mais dramáticos em que a criosfera pode ser enorme, até atingir quase toda a superfície do globo. No período seguinte, no Paleogênio, Neogênio e Quaternário, né, tivemos uma longa sequência de idades do gelo, onde a idade mais pronunciada é esta que inicia 23 milhões de anos atrás, na qual ainda estamos nela. Né? Quer dizer, o momento atual é um momento frio do planeta. Né? Em geral, ele é frio, mais frio que da época dos dinossauros. Os dinossauros era muito quente. Né? Tinha florestas até na Antártida. Né? E hoje não, hoje é super frio, a Antártida toda é coberta por gelo. Né? Então, vivemos uma longa época de clima frio, onde, a partir dessa idade, 23 milhões de anos, começa a se formar, né, os gelos da Antártida. Vejam quanto tempo de gelo há ali. E esse período conclui-se, né, com, digamos, o desenvolvimento, a evolução humana, e humanos que, migrando em todo o planeta, passam, então, a crescer com suas comunidades, construir cidades, né, redes de cidades, com um crescimento populacional vertiginoso, em que essas imagens mostram, então, um mapa dos fluxos de energia criada pela humanidade. Né? Fluxos de energia, fluxos de veículos, fluxo de aviões, de embarcações, etc. Tudo está representado ali, mostrando, então, que nós, humanos, somos já uma película que capeia, né, o planeta Terra.
Tá? Não somos mais, digamos, uma comunidade ancestral, endogênica, como foram as aldeias dos nossos bisavós. Tá? Já somos uma comunidade realmente global. Né? Não só do ponto de vista metafórico, de que somos conectados pelos computadores, etc. e tal, mas fisicamente global. Quer dizer, as nossas aerovias, hidrovias, rodovias, né, elas são físicas, né, elas marcam o planeta, elas estão ali fisicamente. Tá? E aí, então, a esse período geológico, nós já estamos chamando o Antropoceno, o período geológico em que a humanidade, né, ela é uma envoltória global no planeta. E essa atmosfera, né, e essa evolução toda da atmosfera, ela tem uma memória. Isso é uma coisa interessante, né? Que a atmosfera tem memória. Essa memória é muito fina e muito bem marcada nas sequências de gelo, em que cada ano é uma capinha de gelo aqui memorizada. Isso é uma memória anual da atmosfera e nós podemos, então, recuperá-la e entender todos esses ciclos de variação do clima, né? Pelo menos até 800, 500 mil anos atrás, e com isso ver as várias glaciações que foram se sucedendo. Outra maneira de entender a atmosfera, que não seja só pelo gelo, é fazer medidas da concentração de gases na atmosfera. Quem começou a fazer isso de forma sistemática é o professor Keeling, né, um cientista que vivia lá na ilha Mauna Loa, no Havaí, e começou a fazer todo um desenho da concentração de gás carbônico desde 1958 até 1973, quando então ele mostrou para os professores lá da Universidade da Califórnia. E um físico, quando olhou isso, ele disse, meu Deus, né? Porque ele entendeu tudo. Ele entendeu que se está havendo concentração, aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, né, vai ter, né, correlato aumento da temperatura. Né? E aí as medidas continuaram depois, e essas medidas mostram que a concentração de gás carbônico atmosférico foi crescente, né, de 1958 até o presente, está aumentando, e a partir disso, então, começaram a se olhar as retrospectivas de temperatura, aqui de 1850 a 2000, mostrando que tanto aumenta a concentração de CO2, como aumenta a temperatura. Né? Este é o grande balé dessas curvas, elas andam em absoluta sincronia, isso no presente e isso também nos sistemas históricos da Terra. Alguém deve perguntar, mas como sabem eles disso tudo? Né? Isso tudo não são ideias, isso tudo são dados científicos coletados desde 1850. Vejam aqui a rede de estações meteorológicas em 1900, ó, e agora em 2015. Né? Isso não são dados fortuitos, ideias de um cientista maluco aí que resolveu fazer moda. Não, isso são dados coletados ao longo da história, dados científicos, né, que estão melhorando nos últimos 170 anos. Né? E eles mostram, então, quando se fazem as curvas, né, de 2000 anos atrás para hoje, eles mostram, então, como a temperatura foi razoavelmente estável, tivemos uma mini idade do gelo lá no ano de 1600, 1700, né? E depois, em 1850, a temperatura sobe e não para de subir vertiginosamente. Essa é uma subida vertiginosa. Né? Quando se olha os gelos, né, a memória dos gelos também se recuperam curvas mais antigas ainda do que 2000 anos atrás, se pode fazer, então, uma curva dos últimos 11.500 anos que nós chamamos de Holoceno. E essa curva mostra uma temperatura quente, depois esfriou um pouco aqui a mini idade do gelo em 1800, né, 1600, e a partir disso, então, a curva sobe e já atinge patamares mais elevados do que as temperaturas mais quentes que houve há 8.000 anos atrás. Né? Essa é uma curva considerável, né, do ponto de vista científico. É por isso que as mudanças climáticas hoje são acreditadas cientificamente, ninguém mais duvida disso. Ninguém mais duvida disso. Tá? O que se duvidava era se a ação humana tinha algo a ver com isso. Tá? E vou mostrar aqui para vocês, então, um sino, né, que é a distribuição gaussiana
daqueles dados da curva. Ó. Então, todos os dados daquelas temperaturas estão aqui dentro. Eles variam de -1 a 1 e pouco. Ó. Tá? Então, todos estão aqui. E agora, vou mostrar para vocês a projeção de temperaturas previstas para o século XXI. Ó. 2, 3, 4, aumentos de até 5 graus. Ó. Tá? Nenhum desses valores está dentro da curva. Por isso que nós dizemos que esses aumentos de temperatura previstos, né, eles são aumentos de temperatura que não são do período holocênico. Ou seja, as forças naturais que produziram os últimos 11.500 anos, né, não são as forças que estão produzindo esse aumento de temperatura. E o que há de novo ali? O que há de novo ali, então, é a humanidade. A humanidade de 7 bilhões e 200 milhões de humanos, né, produzindo, exalando gás carbônico e outros gases de efeito estufa ao longo dos últimos 170 anos. Essa é a novidade. Tá? Então, isso fez com que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, dissesse que esse aumento de temperatura previsível para o século XXI não é um aumento natural, e sim tem uma forçante, como se chama, antrópica. Não somos nós humanos os únicos a mudar o clima. Não é isso que está se dizendo. O que se está dizendo é que nós contribuímos. Tá? Não somos os donos do clima, não temos ainda essa potência, né? Mas nós contribuímos, e contribuímos com uma parcela importante. E essa contribuição não é uma contribuição gigantesca, porque a Terra é um sistema, né, muito maior do que o humano. Mas essa contribuição, ela é suficiente para produzir mudanças inesperadas para os nossos sistemas culturais, infraestruturais humanos. E isso pode trazer, então, problemas para, digamos, a condução da sociedade, dos sistemas humanos, na forma como vínhamos fazendo. Esse é o problema. Tá? E que vai ter ônus, vai ter, né, problemas muito sérios para as sociedades humanas. Essa é a questão. Nós estamos aqui falando uma questão, né, presidente, muito humanista, porque estamos falando de como as sociedades humanas que até então vivemos aqui na Terra, já avante não poderemos viver da mesma maneira. Tá? E isso, então, implica que tenhamos atenção para isso. Tá? Aqui está um gráfico muito bonito que mostra as temperaturas desde 1850. Vejam como, a partir de 1980, a reta sobe vertiginosamente, né? As últimas 3 décadas foram assim impressionantes, tá? Impressionantes. E aqui está, então, desde 1850, estamos hoje com o primeiro grau centígrado de aumento de temperatura nos últimos 170 anos produzidos pela ação humana. Já conquistamos, entre aspas, uma conquista que não devemos comemorar, né? Conquistamos nosso primeiro grau centígrado. Não devemos avançar nessa conquista. É recomendável que não se avance nessa conquista. E quem são os vilões? Então, em 2010, 65%, dos gases de efeito estufa do aquecimento global eram produzidos pelo CO2, combustível, também CO2 sobre o uso da terra, metano e outros gases ali. Então, vejam que até o ano 2000, esses gases cresciam 1,3% ao ano. E a partir do ano 2000, eles estão crescendo 2,2% ao ano. Nós estamos acelerando a produção de gases. Essa é a questão. E hoje estamos lançando cerca de 50 gigatoneladas de gás carbônico na atmosfera. O que é uma gigatonelada? É um cubo de 1 por 1 quilômetro, né? E nós estamos lançando, então, 49, né, trilhões de toneladas, né, de gás carbônico por ano. Tá? Então, esse é o problema que nós devemos pensar. Aí está o problema mais importante do momento. Porque isso nos permite traçar, então, agora, curvas de previsão para o futuro, no presente século. Se continuarmos como estamos, nós podemos aumentar a temperatura em até 4 graus. Nem pensar nisso. Né? Ou, então, se houver um aumento do uso de combustíveis não fósseis, podemos melhorar aqui e chegar até 3 graus. Ou reverter, quer dizer, tomar atitudes muito mais importantes e chegar até, no máximo, 2 graus,
né, centígrados de aumento de temperatura para o presente século, o que é a recomendação dos cientistas, né, no mundo. Porque, a partir disso, há uma série de imprevisibilidades que nós não conseguimos considerar nos modelos científicos feitos. Tá? Então, é um limiar esse estabelecido para nós, né, que devemos pensar nas atitudes. Por quê? Porque os efeitos disso já se fazem notar. Né? A mudança climática não é tipo um vulcão que explode, né, e acabou. Não. As mudanças climáticas são uma tendência. Uma tendência. Não temos que ter nenhuma visão assim catastrofista, porque elas não ajudam. Mas devemos ter uma visão, né, de que há uma tendência no planeta aí de aumento das temperaturas e que isso está já produzindo efeitos como, né, diminuição da calota polar norte, né, aqui está o degelo da calota polar norte, os ursos já estão, né, com uma diminuição enorme do habitat, né, e se diminuir o gelo, eles vão desaparecer. Há o perigo do permafrost, quer dizer, toda essa região periglacial norte, onde o solo está congelado com muito metano, se derreter, vai liberar metano. Né? A diminuição das geleiras das montanhas, aqui é a geleira de Chacaltaya, na Bolívia, em 94, e agora em 2005. De 2015 não mostro. Problemas da biodiversidade, então aqui são besouros que subiram para paralelos mais altos no hemisfério norte, né, gerando então uma mortandade enorme de 1,5 milhões de hectares dessas coníferas. A elevação do mar consequente do aquecimento, né, ela leva para que todas as populações costeiras sofram muito, né, como aqui no caso há uma diminuição das terras para plantio de arroz. Variações de secas e inundações que se alternam de uma maneira muito brusca e intensa, como essa seca enorme que houve na Austrália, inundações por todos os lados, transformando as nossas cidades, as nossas ruas, em rios torrenciais, que devemos ter muito cuidado. Eu faço um alerta aqui a vocês, isso é uma mudança cultural, presidente, né? Porque antigamente nós saímos na rua para tomar banho de chuva, não recomendo mais. Né? Porque isso é uma torrente perigosíssima. Né? A água pode atingir até 170 km por hora nas ruas, né? Carregando blocos de concreto enormes. Isso eu vi agora numa torrente recente em Porto Alegre, né? No ano passado. Eu fiquei assustado porque carregava blocos dos fios da calçada, né? A água carregando. Isso, eu sou geólogo, eu sei calcular isso. Né? Essa é a minha área. Calculei ali águas com 120 km por hora, você não atravessa, cuidado. Né? Então, isso tudo muda, porque nós somos brasileiros, assim, nunca vimos na chuva um problema. Né? Ao contrário, nós brasileiros somos assim, cansados de sair para a chuva para se molhar. Né? E agora temos que prestar um pouco mais de atenção. Né? Não há aqui nenhum alarme, assim, mas temos que prestar mais atenção, né, no que está acontecendo aí. Furacões que não existiam, pela primeira vez na história, o furacão Catarina, de 2004. Catarina aconteceu aqui, perto de nós. Né? Eu fiquei horrorizado no dia que eu reconheci esse furacão, né, porque 10% de alteração do movimento desse furacão, ele podia ter se arremetido contra Porto Alegre. Né? Assim, escapamos por um detalhe. Né? E esse furacão é que mudou a história. Esse furacão é que mudou a história. A partir dele, em 2004, que a sociedade internacional disse, não, espera aí, posso até discutir que as chuvas são mais frequentes, menos frequentes, mais intensas, menos intensas, isso pode ser frequências de 300 anos, de 500 anos, e aí entra toda uma estatística pesada. Mas esse furacão nunca existiu. Isso é novidade. Tá? Isso muda. Tá? Agora não posso mais discutir um problema de frequência estatística. Agora há um indicador que mostra uma mudança do sistema. Isso é sistêmico. Tá? E vejam vocês que no ano passado, né, 3 furacões, Oquilo, Inácio e Jimena, juntos, ao mesmo tempo no Pacífico. Isso também nunca, né, vimos no repertório recente da ciência. Nunca vimos isso. Tá? Isso é uma novidade. Tá? Isso é uma novidade, pela primeira vez na história.
assim como é uma novidade, né, que as maiores temperaturas desses 170 anos, as maiores temperaturas estão, né, nos últimos 10 anos, exceto 1998, né, o resto está aqui, ó, as maiores temperaturas, e 2015, então, configura ali, ó, né, campeão total das maiores temperaturas. Realmente, ano passado, nós sofremos muito. Foi muito quente, foi um ano, né, excessivamente quente. Então, pela primeira vez na história, temos maiores temperaturas sucessivamente em 3 anos, 13, 14 e 15. Tá? Isso, então, são as tendências. E aqui, então, um vídeo para vocês verem, né, as mudanças de temperatura desde 1884, se é possível rodar o vídeo, desde 1884, que são os dados que nós temos, avançando, então, em amarelo as temperaturas quentes, em azul as temperaturas mais frias. Já entramos no século passado, né? Já entramos no século passado, e, então, vocês podem ver como o mapa está deixando de ser azulzinho para ser amarelinho. Tá? Cada vez mais quentes, é uma modelização muito bonita, tá? E mostrando agora, então, os últimos dados, tá, até 2015, e prestem atenção aqui no hemisfério norte, né, como que as temperaturas aumentam muito mais no hemisfério norte. Bom, isso coloca questões importantes para a sociedade, tá, para as nossas sociedades. Quer dizer, nós temos desafios da sustentabilidade e da gestão planetária do clima. Esse é um novo elemento que temos que considerar nas nossas visões sociais, humanas, as visões que temos da Terra, dos sistemas naturais. Tá? Temos que remodelar um pouco essas visões, tá? Porque temos que pensar agora em ter uma gestão sustentável, tá? Que considere que os recursos energéticos se esgotam. Devemos rever totalmente a nossa visão de energia. Né? Nós temos que consumir menos energia. A energia é a questão-chave. No século XX, isso foi um problema também da ciência. Nós demos muita confiança à sociedade para gastar energia, porque nós, cientistas, dissemos, nós garantimos a energia, seja até com plantas atômicas, o que é, né, uma irracionalidade achar que nós vamos resolver o problema da energia com plantas atômicas, que é um problema seríssimo, como Fukushima mostrou para nós, né? Como Chernobyl mostrou para nós, como Long Island mostrou para nós. Os exemplos são enormes para mostrar para nós que devemos abandonar esse tipo de estratégia. Porque a estratégia correta é nós revermos o consumo de energia no nosso cotidiano, nas nossas instituições. Aí está uma chave. Né? Achar que nós podemos dispor dessa energia estocada no planeta ao nosso bel prazer, né? Isso é um erro enorme. Né? Então, acreditar que os recursos se esgotam e que devemos rever os processos de consumo de energia. Entender que a questão humana não é só humanidade versus alimentos, mas é considerar, né, que a humanidade tem um patrimônio cultural e que temos que atender às necessidades das gerações presentes e não comprometer as gerações futuras. E, por outro lado, né, entender a integridade dos ecossistemas. Tá? Entender o patrimônio paisagístico. A paisagem é um patrimônio enorme. Né? Presidente, a paisagem é um recurso econômico, social e cultural que nós estamos destruindo. Um recurso maravilhoso. Né? O Rio de Janeiro não seria o Rio de Janeiro se não fosse esse recurso paisagístico que encanta o mundo. Quantos encantos paisagísticos temos no Brasil, que são nossos recursos econômicos, eu digo, econômicos, culturais, ambientais, é tudo junto, né? E assim, então, nós temos que ter uma visão mais integrada da Terra como sistema, dos ciclos de energia, da circulação oceânica, da biosfera, enxergar o planeta como um só, no qual nós estamos dentro dele. E aí, estamos dentro dele como cidades gigantes, né? Cidades gigantes. Devemos considerar que os nossos artefatos humanos já não são os artefatos simples. Porto Alegre, vejam vocês, a nossa capital. Nós pensamos que Porto Alegre tem 1.300.000 habitantes. Mas não é vero, porque Porto Alegre está conectada em toda a região metropolitana, aonde somamos 4.600.000 habitantes. Isso já é uma cidade complexa,
As complexidades que temos aí já não são gerenciadas facilmente se nós não atingirmos a questão da cultura, da consciência generalizada da sociedade. Porque os nossos governos, eles serão sempre impotentes diante disso se a sociedade não tiver consciência. Tá? Não há governo que faça milagres. Tá? Isso é uma ilusão. E, para isso, nós temos que entender que as cidades deixam marcas ecológicas, né, que nós chamamos, então, de metabolismo urbano, porque elas precisam de uma área muito maior do que o seu município para sobreviverem. Elas são uma espécie, assim, de parasita. Porto Alegre precisa 1/3 do território do Rio Grande do Sul para sobreviver, né, com comida, matérias-primas, e para jogar fora aquilo que ela descarta. Não há tapete na natureza, precisamos jogar em algum lugar. E jogamos aonde? Nós, porto-alegrenses, Guaíba. Achamos que leva embora. Não leva. É a nossa água, a preciosa água que bebemos. Tá? Então, os sistemas urbanos são complexos e cada um deve fazer a sua parte. Eu faço esse cartoon aqui para ilustrar o Atlas do século XXI. Não é mais carregar a terra, o Deus Atlas carregando a terra forte. Não, nós humanos muito vulneráveis temos que reaprender a carregar as cidades, no sentido de torná-las leves. Leves. Né? As cidades não podem ser um fardo na nossa vida. Né? Elas têm que ser um lugar da boa vida, de viver bem, com qualidade. Tá? Senão nós estamos amarrados a um sistema maquinal que não só deteriora o meio ambiente, mas deteriora, né, o humanismo. Nós passamos a não nos reconhecer como iguais, né, republicanos, com os mesmos direitos e deveres na vida que nos cabe nesse planeta. Né? Isso, então, é uma questão muito importante. E há responsabilidades diferentes, claro. Né? Há responsabilidades que são governamentais, empresariais, né, dos sistemas que estão aí, e há responsabilidades que são dos cidadãos. Por isso que é importante esses movimentos, né, pela sustentabilidade no mundo afora, assim como, então, vocês estão fazendo aqui no Fé Comércio. É isso, é produzir uma cultura. Né, é produzir uma cultura, é chegarmos ao entendimento de que nós precisamos avançar, né, na produção de uma cultura que mude a nossa atitude geral em relação a isso. E nessa cultura é importante termos uma estratégia comum de conhecer o lugar que vivemos, a educação, de termos programas de gestão ambiental, climática, social, né, tudo junto, e a participação. Tá? Não se faz isso sem participação. A democracia é um bem fundamental para a sustentabilidade, sem o qual a sociedade não ganha confiança em si mesma para enfrentar os desafios. O processo democrático é importantíssimo, né? Porque ele compõe o quadro de diversidades, né? de opiniões que nós devemos socialmente discutir. Em Porto Alegre nós fizemos um atlas, que o SESC participou, esse atlas é usado na escola, né, para ter uma educação com base no lugar, em que as crianças aprendem a construir suas maquetes, seus mapas, visitando o meio, né, o bairro onde a escola está situada, criando, então, uma cultura de identidade com base no lugar. Elas passam a amar o lugar em que vivem e a querer melhorá-lo. Né? Essa é uma ideia muito importante no processo educacional. A sustentabilidade urbana, portanto, ela ocorre por meio da integração cultural. Né? Todas as culturas devem estar envolvidas na construção da sustentabilidade. E não há uma cultura que possa dizer superior à outra. Por isso, né, o desenvolvimento de sistemas de educação interétnicos, interculturais, são importantes, porque a cultura, do ponto de vista etimológico, ela significa ambiente. E nós não temos como gerenciar a terra inteira sem gerenciarmos as culturas, as nossas diversidades culturais, né, para que assim possamos, então, alcançar a sustentabilidade. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção maravilhosa de vocês.